Shalom, queridos. Aqui quem vos fala é a pastora Rebeca Onofre Dias, levando a palavra ao teu coração. E você que está chegando agora, se inscreve no nosso canal. Não deixa de deixar seu like. Deixe seu like, é importante para nós, porque vamos entender que a mensagem está sendo ouvida e que está também te edificando. Ative o sininho e seja um missionário do Levando a Palavra. Vamos compartilhar essa mensagem com o máximo de pessoas que puder. Queridos, eu quero fazer uma pergunta. Eu sempre gosto, algumas vezes, de iniciar a reflexão fazendo algumas perguntas. E hoje não seria diferente. Como é que está teu coração? Como é que está a sua paciência? Como é que está o nível da sua paciência? Você tem tido a esperança e a perseverança de esperar em Deus? Você tem trabalhado na sua mente na questão de que é necessário aguardar as coisas acontecerem no seu tempo certo? Ontem a reflexão falou a respeito do tempo, que é um tempo determinado para todas as coisas. E precisamos respeitar essas etapas. Você tem respeitado? Ou tem deixado o seu coração se inquietar? Ou tem deixado a ansiedade tomar conta? Então, analise isso. Essa pergunta você tem que responder a você mesmo, tá? A mensagem vai falar muito sobre isso, então preste atenção. A palavra do Senhor se encontra no livro de Tiago, no capítulo 5, vamos fazer menção a partir do verso 7 até o versículo 11, que diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede-vos também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Olha aí, irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo, no sofrimento e na paciência, os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Oh, aleluia! Essa palavra aqui é linda. Ela nos traz um acalento, uma esperança, onde nós podemos perceber que é necessário ter paciência, aguardar as coisas acontecerem ao seu tempo. Não quer dizer que vamos ficar com os braços cruzados, esperando cair do céu. Não é isso. Não é sobre isso que a palavra está nos ensinando. Aqui está falando sobre a questão da paciência. E quando fala de paciência, o Senhor nos exorta a tomarmos cuidado com as precipitações. Devemos nos cuidar, tá? Porque um coração aflito, inquieto, ansioso, ele pode se precipitar. E a precipitação e o imediatismo são tendências muito fortes, Essas tendências aí são muito fortes na vida do homem, que não tem um discernimento do espírito, mas vive nessa sociedade moderna que nós, infelizmente, somos inseridos, sujeito a muitas informações, muitas mudanças constantes, fazendo com que a busca por resultados rápidos e instantâneos seja valorizado de forma exagerada. Então a gente tem que tomar cuidado, porque infelizmente o meio que nós vivemos nos incita a isso, a precipitar-se,
a tomar decisões exageradas, sem discernimento. Mas o homem que anda com Deus, ele tem que reger pelo Espírito Santo. Tem que se reger pelo Espírito Santo. Tem que se reger pela vontade de Deus. Tem que ter uma mente, equilibrada. A paciência tem que existir porque tem que ter a paciência. O fruto, dos frutos do Espírito é a longanimidade. O longânimo, ele é paciente, porque Deus é longânimo. Então, se de repente você está inquieto, ansioso, querendo que as coisas aconteçam logo, no imediatismo, pede a Deus a longanimidade, o fruto do Espírito. É necessário, igreja. De outro lado, olha o que acontece. Satanás, ele não vai perder a oportunidade porque ele tende a induzir o homem a decidir de forma precipitada. Quando não é assim, é sob pressão, ou se não diante das situações que aos olhos humanos parecem insolúveis, o que tem acarretado invariavelmente, decisões equivocadas. O inimigo ele não vai perder tempo para se aproveitar de uma certa pressão, de uma certa situação que aos olhos humanos parecem insolúveis ou difíceis. Ele não vai perder tempo para nos atacar, para que venhamos fazer ou tomar decisões equivocadas. É aí que mora o perigo, porque muitas das vezes certas decisões que nós tomamos, meu Deus, vêm com consequências que muitas das vezes não tem mais jeito. Deus até perdoa, Deus ajuda, mas tem coisa que está feito, não tem mais como voltar atrás. Vamos tomar conta e tomar cuidado disso, A palavra de Deus nos ensina, aqui mesmo através do texto de Tiago, onde nós estamos fazendo a menção, ela nos ensina a sermos pacientes e a esperar o tempo de Deus, A gente acabou de falar aqui e os versículos frisam muito na questão da paciência. Até o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Tem que esperar, não tem para onde correr. Enquanto Jesus não veio buscar seu povo, enquanto a igreja não foi arrebatada, a gente vive, nesse reino terreno. E as coisas aqui não é imediatamente que vai acontecer. Há um tempo para que o propósito aconteça, para que a promessa seja realizada, para que a vitória venha. É isso que Tiago está nos ensinando, Então, aqui nós podemos ver que, mesmo em meio de uma tribulação, como aconteceu com Jó, ele aguardou. Ele não estava, de fato, entendendo o que estava acontecendo. Mas ele teve paciência para esperar a cada coisa se esclarecer no seu tempo. Ele estava sob pressão, bem verdade, que vinha das circunstâncias, de seus familiares, principalmente aquela esposa que ele disse, como falas como louca. Ele não xingou a mulher de louca, mas ele diz que ela estava falando como uma louca, Aquela pressão que eles estavam vivendo. A mulher dele se precipitou, não compreendeu o que estava acontecendo. E nós não devemos também julgar, porque se fosse eu e você, talvez faríamos até pior. Mas com tudo isso, Jó se posicionou e entendeu que havia algo acontecendo, por mais que ele não soubesse o quê. Mas ele não atribuiu nada a Deus, Pois ele tinha perdido, olha só, os filhos, Ele perdeu todos os seus bens e até mesmo a sua saúde física. Meu Deus do céu. É incrível quando a gente para analisar a história de Jó, E a gente vê como foi que Jó se saiu diante de tais circunstâncias. Eu creio que a gente não tem essa estrutura para suportar com paciência, mas a Bíblia diz que Jó suportou. Olha o verso 11 que diz: eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Perseveraram firmes em quê? Na fé, crendo em Deus. Tendes ouvido a paciência de Jó? E visto que fim o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Então Jó nos ensina
que é necessário. Oh, querido, tem paciência. Ah, mas o Senhor não está ouvindo. Ah, mas eu estou orando, não estou vendo nenhum resultado. Ah, mas já se passaram tanto tempo e até agora nada aconteceu. Querido, minha querida, tenha paciência. Você não sabe o que está acontecendo no mundo espiritual. Olha Daniel. Daniel jejuou, Daniel orou. A oração dele já tinha chegado. Deus já tinha ouvido. Mas havia uma barreira, um impedimento, né? Ali na resposta de Daniel, que o anjo precisou, né, voltar e Gabriel lutar a favor de Daniel para entregar a resposta. E Daniel não sabia o que estava acontecendo, mas ele sabia que o Deus que ele servia era um Deus de resposta. E se a resposta não tinha vindo, é porque alguma coisa estava acontecendo e ele colocou em seu coração e insistir em continuar orando. A gente já conhece essa história. Por que você está desistindo de orar? Por que está desanimado? Por que está sem desejo de falar com Deus? Com essa culpa, né? Muito escondida e sutil por Deus. Porque muitas vezes a gente fala que não culpa Deus, mas essas atitudes, quando a gente não fala com Ele, a gente para de orar, para de ler a Bíblia, para de buscar. Estamos falando com muita sutileza que Ele tem culpa, que Ele está ouvindo, mas não quer responder. Mas não é assim. Vamos ter a paciência, porque Jó passou por pior. Perdeu tudo, filhos, bens, perdeu a saúde, mas ele continuou firme. Mesmo assim, não renegou o seu Deus. Ele encontrou forças para orar, até pelos seus amigos, em crer nisso. Por isso foi restituído em dobro tudo o que havia perdido. Deus deu em dobro. Ele foi restituído, ele não negou ao Senhor e teve forças para orar ainda pelos seus amigos. Aí alguém vem pedir oração a você, alguém vem te pedir ajuda e você se acha no direito de não poder ajudar porque não estou bem, porque eu estou orando e Deus não está respondendo, porque minha situação, nada acontece. Então não tenho respaldo, não tenho autoridade aí, querido. Não é sobre você, mas é sobre o que está em você, sobre aquilo que Deus entregou a você. Então faça, use, porque o poder de Deus, ele independe de estarmos bem ou não. Quando ele se manifesta, ponto, e acabou. Nós não podemos pegar as nossas frustrações e o nosso imediatismo porque não aconteceu e achar que devemos parar de fazer o que Deus tem nos mandado fazer. Ou achar que a gente não tem autoridade, ou que a gente não pode profetizar porque uma vez não tem acontecido isso conosco. Tira isso, essa leitura é uma leitura errada, equivocada. Em nome de Jesus, tira isso da sua vida. Aqui nos diz que finalmente soube reconhecer. Jó, quando ele passou o processo, ele compreendeu a vontade de Deus. Ele percebeu que a vontade de Deus era soberana, né, sobre a sua vida. Ele percebeu que havia um grande propósito de toda aquela situação. Quando ele conheceu a Deus de maneira íntima e profunda, não apenas de uma forma religiosa e superficial, ele pôde compreender que o propósito era maior do que ele imaginava. Eu quero te dizer, talvez você não está compreendendo ou porque as coisas não estão acontecendo, mas saiba, existe um propósito maior e vai além daquilo que você imagina, tá? Isso aqui é verdade. Existe uma vontade soberana aqui. É como eu acabei de falar, não é sobre você, é sobre o que Deus vai fazer através de você. Você precisa conhecer a Deus na sua intimidade. Quando isso acontecer, quando você conhecer Deus na sua profundeza, não apenas de forma religiosa, nem meia boca, né, superficial, você vai se submeter à vontade de Deus e vai aprender a ter a paciência que Deus espera que você tenha, porque vai acontecer. Em nome de Jesus, vamos orar comigo? Deus, Pai amado e Pai querido, Pai de amor, de eterna misericórdia e de compaixão para conosco. É verdade, Pai, nós temos um hábito terrível de achar que as coisas têm que ser do nosso jeito, mas não são. Nos ensina a ter mais paciência,
Assim como o Senhor é paciente e longânimo, nos ensina a saber esperar a tua vontade, que é soberana e suprema, e é boa, perfeita e agradável. Nos ensina, Senhor, nesta manhã, nesse dia de hoje, a aprender que há propósitos que nós não conhecemos, mas que o Senhor conhece, está preparando todas as coisas. E se ainda não aconteceu, se a resposta não veio, se a situação não mudou, é porque o Senhor continua trabalhando e no tempo certo o Senhor vai nos favorecer. Então nos dá essa fé, essa esperança e essa paciência, para que nós não venhamos desanimar, nem perder a nossa fé em Ti. É minha oração de hoje, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Fique com Deus.